Agora, eu estou enviando para vocês mais um exemplo de capacidade de carga de solos, onde estou inserindo mais uma variável e vocês vão ver adiante. Esse exemplo que eu estou passando para vocês, ele tem já esses dados que a gente está vendo, quer dizer, determinar a tensão admissível por uma argila compressível de uma sapata quadrada de 1,5 m de lado, né? Está numa profundidade de 1,5 m de altura. Nós temos que esse é um solo que, além de ter um pouco de areia, ele também tem argila, né? Então nós temos um ângulo de atrito interno de 15 graus, uma coesão de 3 toneladas por metro quadrado e um peso específico de solo de 1,6 toneladas por metro cúbico. Isso daí a gente vai considerar um fator de segurança 3. Como eu já tinha dito anteriormente para vocês, essa é uma nova variável quando a gente fala de um solo compressível. Isso é muito importante porque esse solo compressível ele diminui um pouco a capacidade de resistência do solo e também causa muitos recalques nas fundações, que é uma coisa que nós vamos ver mais adiante. Mas por enquanto vamos tratar só da capacidade de carga de solo. Quando você tem um solo compressível, você tem que adotar coeficientes apropriados. Nós vimos anteriormente que nós tínhamos lá os coeficientes de NC, N-gama e NQ. Com solo compressível, você vai ter que adotar o N'(C), N'(γ) e N'(Q). Esses coeficientes eu estou demonstrando para vocês, estou passando para vocês na tabela a seguir. Essa é uma tabela de fatores de carga para solos compressíveis. Quando a gente trata de solos compressíveis, essa tabela tem que ser usada. Se vocês compararem essa tabela com a tabela anterior para solos não compressíveis, vocês vão ver que tem uma diferença bem grande. Quando a gente falar de solos compressíveis, nós vamos utilizar essa tabela aqui. Inicialmente, o que a gente tem que fazer é verificar nessa tabela que eu passei para vocês os fatores de carga de um solo compressível. Nesse caso, como nós temos um solo com ângulo de atrito interno, o φ, de 15 graus, os fatores de carga são os seguintes: N'(C) 9,7, o N'(Q) 2,7 e o N'(γ) igual a 0,9. Verifiquem esses valores na tabela anterior. Após a verificação dos fatores de carga, nós vamos ver agora os fatores de forma. Esses fatores de forma já passei para vocês na aula anterior. Dependendo do tipo de fundação, você vai ter um coeficiente de forma. Nessa tabela que eu estou apresentando agora, você tem para a sapata corrida, que nós já fizemos um exemplo disso, uma sapata retangular, uma quadrada ou uma circular. Então, dependendo da forma da tua fundação rasa, você vai ter um coeficiente de forma. Agora nós vamos determinar os fatores de forma para uma sapata quadrada, que foi dado nessa tabela para vocês. Então nós temos lá aqui um SC de 1,3, um SQ de 1,0 e um S-gama de 0,8. Após termos achado os fatores de carga e os fatores de forma, nós vamos aplicar a expressão do Terzaghi para sapatas quadradas, que é essa expressão que vocês estão vendo nesse slide. No final, nós vamos colocar todos os dados que a gente tem nessa expressão e vamos chegar a uma capacidade de carga dos solos de 46 toneladas por metro quadrado ou 4,6 kg por centímetro quadrado. Bom, agora que nós achamos a capacidade de carga do solo, nós vamos aplicar um fator de segurança 3,0 que foi dado no enunciado desse problema. E vamos chegar à conclusão final de que a capacidade de carga desse solo é de 1,53 kg por centímetro quadrado. Notem bem que vai existir uma diferença muito grande quando a gente falar em solos compressíveis e solos não compressíveis.
Fiquem bem atentos a isso daí.